Olá, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre direitos de defesa e direito a prestações, tá bom? Bom, uma discussão que se faz muito presente no direito constitucional, principalmente no momento histórico que nós estamos passando agora, é com relação aos direitos sociais. O que são direitos sociais? Estão lá no artigo 6º da Constituição Federal: trabalho, moradia, alimentação, transporte, saúde, educação. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? As primeiras constituições, elas foram constituições de índole liberal. O que é índole liberal? Vamos lembrar que quem primeiro estabeleceu a ordem constitucional, o chamado Rule of Law, ou o Estado de Direito, que nós conhecemos tal qual ele se posta hoje pra gente, foi a burguesia. Quem tirou o rei e colocou a lei? A burguesia. Não vamos cair na falácia de falar que foi o povo que conquistou o poder. O povo, instrumentalizado pela burguesia, por assim dizer, né, foi convencido de que não era justo o absolutismo, não era justo uma pessoa. Então quem deveria mandar? Quem manda não é o rei, quem manda é a lei. E que lei é essa? A Constituição. Isso lá no fim do século XVIII, é um movimento meio que paulatino. Se a gente for olhar na Inglaterra, vem desde 1200 lá com a famosa Magna Carta. Já que eu falei de Magna Carta não é Constituição, tá? Magna Carta é documento protoconstitucional, pseudo-constitucional ou quase constitucional. Por quê? Porque a Magna Carta não criou Estado. Não criou-se um novo Estado inglês, tá? Ela, male, estipulou alguns direitos, tem lá o primordial, o habeas corpus, da forma que eles viam naquela época. Agora vamos ver, gente. A ordem do Estado liberal é uma ordem sem desavença, tá? A burguesia, ela foi lá, colocou no papel os interesses dela e não havia conflito. Então as primeiras constituições de índole liberal, elas não havia um conflito exposto, tá? Não havia um conflito explícito, ao contrário das constituições de índole social. As constituições não do Estado liberal, né, primordial, mas que surgem, de acordo com alguns, a partir da Constituição, da Lei de Bonn, tá? E algumas outras, a Constituição Mexicana, e falam até de Weimar. E a doutrina menciona, é bem rica nesse sentido. Eu vou colocar na descrição informações a esse respeito. Mas o que é importante a gente perceber? Que quando se estabelece o Estado social, ao contrário do Estado liberal, ele é um Estado conflituoso, tá? Porque ideologias políticas e sociais são incrustadas no texto constitucional que necessariamente são conflituosas. Ao contrário da época liberal, das primeiras constituições, as constituições liberais elas se preocupavam com o direito de defesa. Já as constituições sociais, elas vão cuidar do chamado direitos a prestações, que são os direitos sociais. Então, olha, vamos diferenciar o socialismo, que tem aquela matriz marxista, do socialismo do Estado social, tudo bem? Estado social, por assim dizer, é o segundo momento do constitucionalismo, em que alguns textos constitucionais, reproduzindo o panorama histórico-social de então, começam a incrustar, a inserir no texto constitucional políticas ideológicas, que hoje nós temos um bom exemplo na nossa Constituição até hoje, que é a justiça social. Então, quando a gente fala em justiça social, não vamos confundir de forma nenhuma com socialismo, marxismo. Trata-se de Estado social. Um Estado social que é um Estado prestacional, que parte do princípio de que, sendo Estado, ele deve também prestar serviços aos cidadãos. Então, é o que nós estamos encontrando hoje, né? O professor José Afonso da Silva tem aquela diferenciação clássica com relação à eficácia das normas constitucionais, e nós observamos as normas programáticas,
que são, para alguns aí, um tipo de norma de eficácia limitada. Por que limitada? Porque ela depende de uma atuação do Estado. Tudo bem? Então vamos lá. Direito de defesa é aquele que defende o cidadão. Direito a prestações, próprio das constituições de índole social, no segundo momento constitucional, são aquelas que garantem direitos sociais aos indivíduos. Tudo bem? É isso. Um beijo, um queijo. Até a próxima. Compartilha o vídeo, dá um clique, curte e até a próxima.